Fala, Expert! Beleza? Léo Quinito, você tá na Expertix e... Será que acontece se eu apertar esse botão aqui, hein? Apertei, hein? Você me apertou, seu danado. Eita, ela reagiu. Vem comigo. Então, Experts, muito bom ter você aqui de novo, hein? Seja bem-vindo e não se esquece, aperta aí o like, depois se inscreve e aciona o sininho das notificações para você saber dos nossos vídeos, beleza? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre botões de ação para o Samsung SmartThings, tá? O que acontece? A gente tem ali o Samsung SmartThings com vários dispositivos da própria Samsung que a gente aprendeu a gostar deles ao longo do tempo, aí quem está na plataforma SmartThings, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um botão de ação da Samsung, vou botar a foto maior aí na tela para vocês. Então, ele é um botão clássico de ação, tá pequenininho, tá? Cabe aqui, bem aqui no centro da palma da mão. Ele é aquele botão clássico que se você dá um clique, ele faz uma coisa, 2 cliques, ele faz outra coisa, e se apertar e segurar, ele faz uma terceira coisa, beleza? Só que o que acontece? Esses botões, eles são muito bons, tá? Ainda hoje é o botão de ação que eu mais gosto por alguns motivos. Primeiro, porque ele é imantado. Então, por exemplo, esse daqui fica na minha cozinha, eu grudo ele na porta da geladeira para acionar algumas coisas na cozinha, tá? E o segundo é que normalmente os dispositivos da Samsung SmartThings, eles eram multifunção, né? Então esse daqui, no caso, é um botão, mas também é um sensor de temperatura. Então ali no SmartThings, ou até pela minha assistente de voz, eu consegui ir lá e consultar a temperatura dele, até se quisesse no SmartThings fazer uma automação baseada nessa temperatura, beleza? Só que o que acontece? Como vocês que acompanham o SmartThings sabem, a Samsung abandonou, né? Tá aí em processo de abandono da produção dos dispositivos próprios, né? Inclusive até o próprio Hub, ela não está mais produzindo, já tem um tempo, o Hub Samsung SmartThings, mas isso quer dizer que o Samsung SmartThings está acabando? Não, pelo contrário, ela está se focando em expandir a plataforma, né? E os dispositivos vão ser produzidos por parceiros. Então, o Hub, igualzinho que tinha do Samsung SmartThings, agora tem uma outra empresa produzindo, que é a EOTech, tá? Então, eventualmente, a gente vai conseguir achar no Brasil em algum momento, tá? Mas na Europa já tem, nos Estados Unidos você já acha. Mas o fato é que a gente ficou órfão desses dispositivos da Samsung que eram muito bons. E aí o que acontece? No vídeo de hoje, até atendendo a alguns pedidos, por exemplo, do Araken, que acompanha aqui o canal sempre, ele pediu, pô, tava querendo aí saber de outro botão para o Samsung SmartThings. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu tô com 3 aqui alternativas para você usar no teu Samsung SmartThings aí como acionador de rotina. Bom, vocês viram aí na abertura que eu cliquei para acionar uma rotina que fez a Alexa falar alguma coisa, tá? Então já começo te avisando que se você não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai estar em cima nos cards para você ver, onde eu ensino como é que você faz para uma rotina do SmartThings interagir com qualquer rotina da Alexa, beleza? Bom, eu tenho esse botãozinho aqui pequenininho, eu vou apertar ele de novo, ó. E aí vai dar um tempinho e vai acionar aqui a minha Alexa. Você me apertou de novo, seu abusado. Então, cada vez que eu aperto, se eu aperto, a primeira vez ela fala uma frase, a segunda vez ela fala outra frase. Então, vamos lá. Para você usar esses botões de outras marcas no Samsung SmartThings, todos esses que eu vou te mostrar aqui, você vai precisar fazer aquele processo de criar um device handler, né? Que é um controlador para aquele dispositivo, tá? Então, o que é isso? É você ir lá dizer que aquele dispositivo vai ser controlado por um device handler XYZ, tá? Então, a gente aqui, eu vou te mostrar hoje 3 botões diferentes, tá? E aí eu vou deixar aí nos links da descrição os links que você tem que ir para cada um desses botões para pegar o código, tá, desse device handler. Então, quando eu for falar do primeiro, eu vou falar, esse aqui é o botão da marca X, e aí você já sabe que o exemplo que eu vou passar aqui, o passo a passo na tela, é igualzinho, só que você pega o código do link aí da descrição dele. Aí quando for, sei lá, falar dos botões da Tuya, você vai, procura aí na descrição o link botões da Tuya, para você ir e pegar o código do controlador que você vai criar, beleza?
Então olha só, eu vou fazer o passo a passo com um botão e os demais é a mesma coisa. Eu vou falar desse botão, mas para os outros é só você repetir, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro, gente, de um botão que eu gosto muito do design dele, tá? Que esse daqui é um botão da marca Konke, tá? K-O-N-K-E. E ele é bem pequenininho, gente. Isso que eu gostei muito dele, tá? Então aqui, ele consegue ser bem menor, inclusive, do que o meu botão aqui do Samsung SmartThings, ó. Eu vou botar a foto aí deles, grande, deles um do lado do outro. Da Samsung é esse aqui mais quadradinho, da Konke é esse redondinho. Mas você vendo que eu botar na frente, ó, ele consegue ser menor ainda do que esse da Samsung, que era o menor que eu tinha, tá? Então, essa é uma característica que eu adorei nele, porque ele é bem pequenininho. Então, de repente, você quer deixar ali, de repente, grudado embaixo de uma mesa para você acionar sei lá, uma rotina de emergência, ou ali do lado do teu sofá, de repente, sei lá. Tem um milhão de lugares que você pode botar, ele é bem pequenininho, tá? E o que acontece? Ele, originalmente, ele é da plataforma Konke aí, tá? Que usa o aplicativo SmartCar. Aliás, eu vou fazer um vídeo só sobre dispositivos dessa marca em breve. E ele fica preso a esse ecossistema, tá? Só que como ele é Zigbee, eu fui lá tentando, fiz diversos e diversos testes para ver se eu conseguia usar ele de alguma maneira dentro do SmartThings, tá? E aí eu consegui usar ele, só que ele só serve como botão de um acionamento, só de um clique, tá? Então se eu faço um clique, ele faz alguma coisa e acabou. Ele só consegue fazer um clique. No caso aqui eu consegui acionar minha Alexa porque eu fiz de uma maneira para um clique desliga ou liga e aí, dessa maneira, se você apertar, ele vai entender que está ligado e vai desligar, e se você der o mesmo clique, ele vai entender que está desligado e ligar. Então ele sempre reverte o estado atual, tá? Aliás, essa é uma dica muito importante. Quando você está usando botões de ação, você procurar se naquele dispositivo que você quer acionar, você pode escolher, em vez de ligar ou desligar, tem uma ação que se chama liga ou desliga ou reverse. E aí com um clique você pode acender uma luz e de novo só dando um clique você apaga essa luz. Por quê? Porque ela está sempre revertendo o estado anterior, beleza? Então por isso que com esse botão, apesar dele só ter a função de um clique, eu consigo fazer a Alexa dizer uma coisa e depois fazer ela dizer outra coisa. Porque a cada vez que eu aciono ela reverte o status, beleza? Então vamos lá. Vou começar o passo a passo aí com vocês na tela. Vou dar um cortezinho antes e a gente já volta. Vem comigo. Bom, experts, então você tem que estar com o seu navegador aí aberto no computador, tá? Você vai logar ali no accounts.smartthings.com, né? O endereço vai estar aí na tela também no print, tá? Então, o primeiro passo é você logar, tá? O meu, por exemplo, é uma senha da Samsung, mas se você é das antigas, você poderia ter uma senha do SmartThings mesmo. E aí, depois que você logou, você cai na tela ali de entrada, onde você tem um menuzinho. E aí, nesse menu, você vai selecionar Device Handler, né? Que é o controlador de dispositivo. Aí beleza, quando entrar na tela do Device Handler, você foi ali em cima e clicou em Device Handler. Aí quando você entrar, logo ali em cima, vai ter um botãozinho para você criar novo, tá? Então você vai apertar nesse botãozinho criar novo, e aí mais embaixo, vocês vão ver que vai abrir uma caixa de texto, né? E em cima dessa caixa de texto vão ter três opções. De um template, né? De código. E o outro, eu esqueci agora qual é o outro, gente, mas tem três opções, tá? Então você vai criar do código, tá? Que a gente vai criar a partir de um código. Quando você cria isso no código, pronto, a caixinha de texto já está aberta esperando o código. Aí o que você vai fazer? Você tem que ir aí na descrição do vídeo e vai ter um link aí de controlador do botão Konke. Aí você vai clicar nesse link e você vai entrar numa página onde já vai ter o código, né, desse controlador para você controlar. Então você vai lá, entra, você tem que copiar exatamente o código que está ali, jogar aí para essa caixinha que abriu aí no site do SmartThings, tá? E aí você tem que prestar muita atenção, gente, para ver se copiou direitinho, tá? Então a dica que eu te dou é sempre dar uma conferida nas três primeiras linhas no código, das três últimas, compara com o site de onde você copiou para ver se está igualzinho. Estando igual, você vai descer mais um pouquinho e tem o botão lá para você criar, né? Aí você vai apertar o botão criar. Se você tiver copiado o código direitinho, tiver tudo certo, vai aparecer uma mensagem de sucesso e já vai te mostrar o controlador na tela. Para esse botão da Konke, eu usei um controlador que é o da Xiaomi Akiara Button, tá? Então o botão da Xiaomi Akiara, beleza?
De novo, gente, se fosse um botão da Chiara mesmo, ele teria as funções de 2 cliques e de clique estendido também, tá? Mas para esse botão da Conk, ele só está funcionando clique único, tá? Eu tentei inúmeros outros controladores e não consegui, tá? Então foi só com clique único. Ainda assim, pelo tamanho dele, pelo design, eu acho que vale a pena para algumas situações, mesmo ele tendo a opção de somente acionar alguma coisa com um clique. Beleza? Bom, então a primeira dica foi esse botãozinho aqui da Conk, tá? Segunda dica que eu tenho aqui, eu tenho 2, na verdade, na mesa. Então eu tenho 2 botões de ação aqui da Tuya, tá? Vou botar foto dos 2 aí lado a lado na tela. Eu tô aqui com um de 3 botões e um de 4 botões, tá? Existem também de 1 e de 2 botões, tá? Mas eles são iguaizinhos, você só vai mudando a quantidade de botões distribuída aqui, tá? Então tem de 1, 2, 3 e 4 botões. Aqui eu tenho de 3 e 4. Então, o processo, gente, é exatamente o mesmo, tá? Então você vai lá no site do SmartThings, vai lá no Device Handler, vai apertar para criar um novo do código, e aí você vai na descrição aí do vídeo para pegar de controlador botão Tuya. Aí você clica aí, vai te levar para a página onde tem o código do controlador de botão Tuya. Copiou o código, jogou lá na caixinha de texto, conferiu para ver se as primeiras 3 linhas, as últimas 3 estão iguaizinhas, deu criar, pronto, você já vai ter o controlador para esses botões aqui também. Por último, tem um que eu adoro também, que eu uso muito, que é esse daqui, vou botar a foto aí na tela, que é o botão de ação da Sonoff, tá? Então, esse botãozinho, assim como os da Tuya que eu acabei de mostrar, ele vai deixar você fazer uma ação para quando você dá um clique, para quando você dá 2 cliques ou para quando você dá clique estendido, tá? Então, diferente do da Conk, que eu mostrei primeiro, que só vai funcionar com um clique, esse daqui você vai poder fazer 3 ações diferentes. No caso dos da Tuya, que eu acabei de falar, cada botão vai ter 3 ações. Então, no de 3 botões, são 3 vezes 3, você vai conseguir acionar 9 coisas. No de 4 botões, são 3 vezes 4, você vai conseguir acionar 12 coisas. Beleza? Então, gente, de novo, o processo é o mesmo. Você tem que criar o gerenciador de dispositivo, né, o Device Handler. Você vai lá, Device Handler, criar do código, vai na descrição, pega controlador botão Sonoff, entra no site, copia, depois volta para aí, joga o código aí, aperta criar e pronto. Você vai ter o controlador já aí, beleza? Bom, gente, agora que você criou os controladores de dispositivo, né, os Device Handlers, é que a gente vai fazer o pareamento desses dispositivos ali no Samsung SmartThings para você poder usar. Então, é o método normal aí de você encontrar um dispositivo sem selecionar a marca, né? Então você vai ali em adicionar, depois você vai em aparelho e depois vai em pesquisar. E aí quando você der pesquisar, ele vai começar a buscar dispositivos Zigbee que estejam mandando sinal para ele, né? Estejam ali em modo de pareamento, tá? No caso do botão da Conk, tá? Que foi o primeiro que eu mostrei, ele tem um furinho pequenininho aqui do lado para você enfiar aquele alfinetinho, segurar mais ou menos 6 segundos para ele entrar no modo de pareamento, beleza? No caso dos botões da Tuya, você tem que ver no manual de qual botão você comprar, mas é um dos botões de ação que você segura também por alguns segundos para ele acionar. E no caso da Sonoff, é a mesma coisa, tá? Só que no caso da Sonoff, para mim, só funcionou quando eu tirei a bateria e coloquei de novo, tá? Então eu tirei a bateria dele, deixei um tempo a bateria fora, coloquei de novo, fechei, apertei o botão por mais ou menos 6 segundos, ele conseguiu reconhecer no meu Samsung SmartThings, tá? Agora uma coisa importante, gente. Em vários desses exemplos, quando eu tentava pesquisar um aparelho, muitas vezes ele dizia que não tinha encontrado nada, só que quando eu voltava para a tela inicial do Samsung SmartThings, o botão aparecia lá. Então, se você tentar encontrar esses dispositivos e a princípio aparecer que o pareamento não funcionou, antes de tentar fazer de novo, dá uma olhada lá na tua tela, desce a tela toda para ver se ele não apareceu lá pelo fim, para ver se realmente ele não encontrou ou se de repente ele encontrou e só não te mostrou ali na tela. Beleza? Bom, outra coisa importante dizer é o seguinte, para alguns casos, eu tendo o controlador, o Device Handler já criado lá no Samsung SmartThings, no site do Groove, o fato de eu ter criado antes, para alguns desses botões, na hora que eu fiz o pareamento, ele já reconheceu o controlador e já associou. Então eu não precisei fazer mais nada. Isso aconteceu com os botões da Tuya e com o botão da Sonoff, tá? Então,
Quando eu fiz o pareamento, não reconheceu como coisa não, como Fing, reconheceu direto como Sonoff ou como, no caso aqui ele não fala Tuya não, ele fala ZMSmart, tá? Apesar desses meus botões aqui de cena, nenhum dos dois ser da ZMSmart, tá? Mas os dois são plataforma Tuya, então ele reconhece e já faz a associação com o controlador certo, tá? No caso do botão da Conk, que foi o pequenininho primeiro que eu mostrei, ele pareou como Fing, e aí depois, como eu mostrei no exemplo, eu fui lá e selecionei, né? Aí o processo é outro, né? Porque você tem que ir em dispositivos, né? Quando você entra no site, você tem que ir em dispositivos. Aí você vai ter que achar esse botão, né, que você pareou. Se você não tiver mudado de nome, ele vai estar lá como Thing, né, como coisa. Você clica nele, dá um alterar. E aí, numa das opções que vai estar aparecendo aí na tela, é onde você troca qual é o dispositivo, qual é o controlador do dispositivo, né, o Device Handler. Aí você vai lá na lista e procura o Xiaomi Akiara Button. Pronto, selecionou ele vai funcionar. Ele aparece lá que tem 2 cliques, clique estendido, tem um monte de outras opções, mas infelizmente ele só funciona eu apertando uma vez. Beleza, gente? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Várias opções diferentes de botões de ação para você usar no SmartThings, tá? Os que eu mais uso, de novo, são o da Sonoff e os da Tuya, tá? Além, é claro, do próprio botão da Samsung SmartThings que eu já tinha. Beleza? Agora, olha só, esse da Conk não invalida ele não, tá? Ele é bastante legal também pelo tamanhozinho dele e pela versatilidade que ele pode ter de lugares aí que você consiga implementar ele, tá? Eu até vou fazer um vídeo no futuro onde vocês vão se surpreender onde eu botei esse botão. Beleza? É isso, gente. Comentem aí embaixo, tá? Deixa a sua opinião. E era isso, como sempre, você já sabe aqui no canal, né? Se tá problemático, coloca no automático. Um abraço.